Olá, começa agora o programa Um Contra Um. Nesta bancada, eu, Guilherme Reginato, recebo toda semana uma personalidade influente do Estado para falar em especial de política. Minha convidada de hoje é advogada, mestre em Direito Público, mas é no âmbito político que ela tem se destacado. Conservadora e bolsonarista, recebeu quase 110 mil votos na última eleição e se tornou a deputada federal, sendo a mulher mais votada do Estado. Eu estou falando de Caroline de Tone, do PL. Deputada, prazer recebê-la aqui no programa Um Contra Um. Seja bem-vinda. Muito obrigado, Guilherme, e quero também mandar um abraço a todos os telespectadores que estão conosco hoje. É uma satisfação estar aqui contigo. Bom, nesse primeiro bloco nós falaremos de política nacional. No bloco seguinte, o assunto é a política estadual e regional. E para encerrar, tem ainda um pinga-fogo, com perguntas curtas, onde a resposta pode ser apenas sim ou não. Deputada, eu sempre costumo abrir a entrevista perguntando ao pré-candidato qual é a visão político-ideológica dele. No seu caso, já é de conhecimento de todos, e a senhora é conservadora, aluna de Olavo de Carvalho, seguidora do presidente Jair Bolsonaro. Sendo assim, eu pergunto, por que a senhora se identifica com o conservadorismo e qual é a diferença, na sua visão, do conservadorismo para as outras vertentes mais opostas, como, por exemplo, o progressismo ou o socialismo? Então, Guilherme, eu me considero conservadora, né? Sou aluna do professor Olavo de Carvalho. Eu me considero conservadora porque eu entendo, na minha visão de mundo, né, que é uma visão fundada nas tradições, em tudo aquilo que a nossa civilização judaico-cristã tem de legado. Eu entendo que a estrutura da realidade ela é conservadora, que existem leis naturais, que existe uma providência divina, que o mundo não é fruto do caos, de uma desordem cósmica, mas que existem leis naturais, depois leis humanas, e que nós temos que valorizar tudo aquilo que nos foi deixado de legado e tentar atualizar esses conhecimentos, sem mentalidade revolucionária. Qual a diferença, então, da direita para a esquerda, né? O conservador, ele sabe, ele tem em mente que as coisas boas de uma sociedade, elas demoram para ser construídas, mas são facilmente destruídas. E, assim, sendo aluna do Olavo de Carvalho, a gente percebe que todo esse legado do direito romano, da filosofia grega e da religião judaico-cristã, que são os três pilares da nossa civilização ocidental, eles foram sendo destruídos pouco e pouco pela chamada mentalidade revolucionária, que é a visão mais afinada com a esquerda, né? Que ela questiona a questão da estrutura familiar, a burguesia, o patriarcado, as mulheres. Uma vez o feminismo queria só o direito a voto e a igualdade de homem e mulher. Hoje em dia, existe uma briga entre as mulheres e os homens. As linhas agora que a esquerda está adotando, elas passam daquilo que, em tese, elas disseram que vieram para fazer, que, por exemplo, a igualdade, e elas começam a colocar na sociedade uns contra os outros. Então, são leis que são feitas para determinados segmentos, para causar a discórdia na sociedade. É dentro dessa discórdia que a gente vê que a esquerda procura atuar, colocando patrão contra empregado, mulher contra homem, idoso contra os mais jovens, os índios contra os demais brasileiros. E é assim que eles vão fomentando a briga e a discórdia para, dentro de um ambiente de desarmonia, instalar um projeto de poder que, na verdade, visa um poder totalitário, que é isso que a gente vê que a esquerda faz ao redor do mundo. Então, quando a gente percebe que a visão conservadora ela respeita os direitos fundamentais, as liberdades individuais, e acha que nenhum governo pode limitar o indivíduo, mas respeitar sua liberdade de livre expressão do pensamento, respeitar seu direito de vir, o direito à vida, o direito à propriedade, a gente vê que uma sociedade, uma civilização realmente avançada, ela respeita esses direitos individuais e não quer sobrepor nenhum governo acima da liberdade individual, que é a menor minoria que existe. Então, esses são alguns dos princípios que a gente acredita e que vê que toda sociedade próspera e que dá certo valoriza a essência humana dada dentro desses pilares que eu falei e que a mentalidade revolucionária procura destruir isso. Então, o nosso intuito na política é preservar todos os legados que nos foram dados e tudo aquilo que veio dando certo ao longo do tempo. Deputada, apesar disso, um conservador, muitas vezes, ele é visto como alguém rígido, inflexível e até mesmo ultrapassado.
Isso faz com que o termo conservador tenha, para muitas pessoas, uma conotação até mesmo negativa. A senhora concorda com esse ponto de vista e como argumentar para mudar isso, para que o termo conservador seja visto de forma mais positiva do que negativa? É que, na verdade, dos princípios que rege o conservadorismo é o ceticismo, né? Então, numa primeira visão de mudança, o progressista, o esquerdista, ele acha que tudo pode ser facilmente superado, mas eles não trazem nada de melhor daquilo que já foi feito pela nossa civilização. Então, esse ceticismo, esse primeiro momento de prudência que o conservador tem, quando é dado um novo tema, por exemplo, na verdade, ele tenta encarar com bom senso e tenta ver se aquilo sobrevive aos testes do tempo, porque essa é uma boa maneira de aferição na sociedade de que esses valores que nos foram legados, por exemplo, o cristianismo, né? Se nós formos ver nas cidades aqui do interior de Santa Catarina, por exemplo, toda a cidade, você vai ver os hospitais que tem, eles normalmente estão ligados com a caridade cristã. Então, os primeiros hospitais, as primeiras escolas, elas foram feitas ligadas principalmente com a Igreja Católica. Tu vai ver, às vezes, várias cidadezinhas tem a igreja e tem um hospital do lado. Então, a caridade cristã, ou seja, o cristianismo, esse princípio de valorizar, respeitar o próximo como a si mesmo, isso tudo tirou a humanidade da barbárie e deu a ela um patamar novo de respeito ao próximo, que foi o primeiro princípio, antes de existir os direitos humanos consolidados na legislação no pós-guerra, existia o cristianismo já pregando isso. Então, quando o revolucionário vem e diz, porque vocês são retrógrados e tudo mais, não. Nós estamos calcados em tradições que sobreviveram aos testes do tempo e têm feito a humanidade dar certo e tem demonstrado que vem dando certo fazendo assim. Então, para a gente poder mudar, vamos ter um princípio meio cético para ver se a coisa é verdadeira ou não. Entende? Perfeito. A senhora não só é advogada, como é mestre em direito público. Sendo assim, tem notável saber jurídico. Por esse motivo, eu gostaria de saber a sua opinião em relação ao modus operandi da Suprema Corte Federal. Há, do ponto de vista técnico, um ativismo jurídico por parte do STF? E se há, por que o Senado, que é a única instituição com poder sobre a Suprema Corte, não faz nada? Tem muito senador com o rabo preso, deputada? Essa eu acho que é uma das principais questões da atualidade. Nós temos, na sociedade, a gente fala que a gente tem 3 poderes, né? O poder legislativo ele é prévio, você estabelece as regras para a convivência social. Então, a gente fala o que é permitido ou não na sociedade, então é um poder prévio. O poder executivo, que é exercido pelo presidente, prefeitos e governadores, é um poder presente, onde ele executa e faz as decisões no momento atual. Agora, se há alguma dúvida, se há algum problema a ser resolvido, normalmente você leva a questão para o judiciário. Então, normalmente o judiciário dá a última palavra dentro da sociedade, dizendo se aquela lei, se aquela conduta das pessoas, elas estão em harmonia ou não com todo esse ordenamento jurídico. Acontece que nós temos visto na atual composição do Supremo Tribunal Federal, que são os ministros, né, os 11 ministros do Supremo, eles têm adentrado em assuntos que não são prerrogativa deles. Então, por exemplo, a gente vê a questão do aborto, né? Muitas vezes querendo liberar aborto de anencefalo. Eles falam, porque o Congresso Nacional se omite, não legisla sobre determinado assunto, então nós aqui temos que decidir e temos que fazer as vezes do legislativo. Na verdade, por exemplo, com relação à liberação de drogas, todas essas propostas de aborto, liberação de drogas, elas são submetidas no Congresso Nacional para os deputados. Só que como lá nós temos uma maioria conservadora nesse aspecto, essas leis não passam. Então não vai existir uma lei acerca do aborto, acerca da legalização das drogas, porque nós que somos os representantes do povo, a gente vê esse sentimento do povo de que não quer esses assuntos sendo liberados, então nós não legislamos a respeito. Então é aquilo que a gente chama de silêncio retumbante do Congresso Nacional. Então, diante desse silêncio, os ministros do Supremo não podem chegar e meter goela abaixo na sociedade isso. Então, outra coisa que a gente percebeu com o governo Bolsonaro, 57 milhões de brasileiros votaram no Bolsonaro. E a gente entende, o atual governo entende que 14% do território nacional, que é a demarcação de terra indígena, já é suficiente para albergar os menos de 1 milhão de índios que a gente tem no Brasil. Basta ver que Santa Catarina tem 1% do território nacional, nós temos 7 milhões de habitantes. Então, 14% do território nacional é suficiente para acolher 1 milhão de índios. Mas o que então o Bolsonaro fez? Tem mais milhares de processos de demarcação. O Bolsonaro entendeu que, por enquanto, vamos deixar assim. Essas demarcações já são suficientes.
O que os ministros supremos estão fazendo? Eles estão respeitando essa decisão do presidente? Não. O Fachin está tentando pautar a todo momento uma ação natural de Ibirama, inclusive de Santa Catarina, dando repercussão geral para tentar demarcar mais 14% do território nacional. Então, esse ativismo judicial que a gente chama é quando o Supremo Tribunal Federal se mete querendo governar o lugar do presidente Bolsonaro, querendo que ele se explique, que ele diga por que ele adotou determinada política ou não durante o Covid, ou que ele faça determinada situação sob pena de alguma coisa. E eles, às vezes, tentam entrar no nosso lugar, legislando no nosso lugar. Isso está errado. Então, nós temos visto, por exemplo, os inquéritos. Ora, o ministro, se ele se sente ofendido, vítima de um crime de opinião, ele tem que fazer uma denúncia ao Ministério Público para que processe a pessoa que está ofendendo ele, e esse processo vai tramitar em outro patamar de justiça. Ele não pode ser, ao mesmo tempo, a vítima, o acusador e o julgador. E eles têm feito isso nos inquéritos das fake news, sabendo que fake news nem é crime, não existe nenhum consenso acerca do que é o termo fake news. Eles abriram um inquérito, eles calaram jornalista, eles prenderam presidente de partido a partir desse inquérito, eles prenderam um deputado por crime de opinião, sendo que a gente entende que não existe crime de opinião, até porque o artigo 53 da Constituição fala que nós temos imunidade. Ora, qual que é a arma que tem um deputado para atuar? É a palavra. Então, quando a gente fala em imunidade parlamentar, a gente quer dizer assim, que o discurso de um deputado, as suas opiniões, ele foi colocado ali, ele teve uma procuração do povo para estar ali, ela é como se fosse fechada numa redoma de proteção de inviolabilidade. Então, o que tem dentro daquele conteúdo pouco importa. Ele pode até defender a pena de morte, sabendo que não é possível ter pena de morte no Brasil, porque é uma cláusula pétrea que não pode ter pena de morte, penas degradantes. Mas digamos que o deputado chega lá na tribuna e diga: eu defendo a pena de morte, eu defendo a castração dos estupradores. Isso não é permitido pelo ordenamento jurídico, mas ele pode chegar e falar o maior absurdo que for. Ele nunca vai poder ter violado esse direito. O que fez o Alexandre de Moraes? Mandou prender o Daniel Silveira por eventual crime de opinião. Então, neste caso, isso é uma coisa gravíssima, porque eles estão sendo ditadores. Então, o próprio Alexandre de Moraes, ele tem livros de direito onde ele fala claramente o que é imunidade, o que pode e o que não pode, mas ele está fazendo ao contrário disso. Então, qual seria o órgão julgador para acabar com esses excessos que estão ocorrendo, né? É o Senado, como você muito bem falou. Então, cabe o quê? Aos senadores, enquanto tribunal de freios e contrapesos, já que nós temos 3 poderes iguais e harmônicos entre si, em tese, né? Legislativo, executivo e judiciário. Quando um poder tenta, sabe que o poder ele sempre tenta se aumentar, né? Por isso que a gente tem 3 poderes que, em tese, fariam uma autorregulação entre si. Isso a gente chama de sistema de freios e contrapesos, em que, por exemplo, o presidente da República fez um crime de responsabilidade. Quem que vai julgar o presidente da República do Executivo? É o Congresso Nacional. O legislativo vai ser o tribunal do impeachment, por exemplo. Tá, mas e se os deputados e senadores fizeram algum excesso? Quem que vai julgar? É o Supremo Tribunal Federal. E se o Supremo Tribunal fez algum excesso, alguma coisa que não deveria, quem que julga? É o Senado Federal. Agora, a gente tem uma coisa no Brasil chamada foro privilegiado. Significa que algumas pessoas detêm foro por prerrogativa de função. Por quê? Por um lado, a justificativa jurídica, até a gente entende. Olha, se eu não tivesse prerrogativa de função, qualquer juiz, qualquer promotor aí de esquerda que não gosta de mim, poderia me fazer 10 mil processos no Brasil inteiro. Eu ia demorar um tempão e dinheiro só para me defender. Então, eles falam o seguinte: não, quem pode processar? Procurador-Geral da República autoriza para investigar um deputado e senador. Até aí, tudo bem, porque é para você ter como agir dentro desse espaço sem ser perturbado o tempo todo por um ativismo jurídico, que a esquerda faz muito bem. Mas esse foro por prerrogativa de função vem sendo desvirtuado por conta de pessoas que muitas vezes têm processo de corrupção, fizeram alguma coisa errada. E aí, quem que detém, então? O Supremo julga senadores e os senadores julgam os ministros do Supremo. Então, esse foro privilegiado, eu entendo que tem que ser extinto, porque, infelizmente, ele tem feito um acordo de cavalheiros entre eles. Olha, você tem um processo aqui do teu partido, eu vou deixar ele aqui engavetado desde que você não abra um impeachment contra mim. Então, muitas vezes acontece isso dentro da política. Eu não estou dizendo que está acontecendo. Existe rabo preso. Pode existir rabo preso que está impedindo de fazer a devida correção aos excessos que estão acontecendo no Supremo Tribunal Federal. Então, o que a gente tem de expectativa? Caso o Bolsonaro seja reeleito, já vai ter 2 nomeações novas ao Supremo e daqui um tempo mais 2. Então, a gente já poderia ter um equilíbrio na corte. Porque, querendo ou não, é uma indicação política. Então, é assim que está na Constituição. Não há nada de errado com indicações políticas, mas há errado quando você vê política dentro do tribunal.
O tribunal tem que fazer justiça, tem que buscar a verdade. Quando a política entra por uma porta do tribunal de justiça, a justiça sai por outra porta. Então, infelizmente, é isso que a gente vê que está acontecendo no Brasil hoje. O Ives Gandra Martins, que é o maior tributarista e constitucionalista do Brasil, ele diz que o maior partido de oposição hoje ao presidente Bolsonaro se chama Supremo Tribunal Federal, e todo mundo está vendo isso a olhos muito claros, e isso é um verdadeiro absurdo. Então, isso tem que ser corrigido o quanto antes. Deputada, a senhora entrou na política buscando uma vaga na Câmara de Vereadores de Chapecó em 2016, ainda pelo PP, Partido Progressista. Na ocasião, fez apenas 1.589 votos e não se elegeu. Porém, apenas 2 anos depois, a senhora já logo disputa uma cadeira na Câmara dos Deputados Federal e, sim, se elege, com expressivos 109.363 votos. Quarta maior votação entre todos os candidatos e a maior votação entre as mulheres aqui no estado. A diferença entre as duas eleições é que na de 2018 a senhora já estava no PSL. Portanto, me parece plausível dizer que a onda Bolsonaro também a beneficiou nesse sentido. Talvez até por isso a senhora tenha como forma de gratidão aí a tendência de seguir o presidente Jair Bolsonaro. Inclusive hoje está no mesmo partido dele, o Partido Liberal. Dito tudo isso, feita esta introdução, eu gostaria de entender, deputada, assim com toda a verdade possível, o que houve com o PSL a ponto de o Bolsonaro ter que trocar de partido, ter que procurar uma nova sigla, e por que tantos deputados que se elegeram na onda Bolsonaro, como a Joyce Hasselmann, por exemplo, romperam com o presidente e passaram a fazer oposição? Então, com certeza, eu venho, na verdade, do ativismo de direita, né? Como aluna do professor Olavo de Carvalho desde 2006, aí eu comecei a diagnosticar mais claramente o que era a direita e a esquerda, qual era o papel de cada uma, e comecei a me envolver nos movimentos, nas manifestações. Fizemos pedido de impeachment da Dilma, atuamos como advogada voluntária de vários movimentos de direita para impedir a invasão nas universidades federais, enfim, eu estava bem engajada quando eu comecei a entrar para a vida política. A minha intenção nunca foi entrar na política, mas só que quando a gente chegou a eleição municipal, por exemplo, de Chapecó, e eu vi que não tinha ninguém que eu admirava para votar, a gente sempre vota no menos pior, eu pensei, não, o pessoal disse, se candidata, você está fazendo tanto voluntariamente, e só que eu não tinha nenhum político na família, então eu não sabia nem pedir voto direito. Então, em Chapecó, eu saí do escritório faltando 2 semanas para a eleição, para começar a minha campanha. Foi uma coisa bem amadora, assim. Por isso que eu entendo que faltou 100 votos para eu me eleger lá como vereadora, mas eu entendo que foi bom, porque assim eu continuei no ativismo, nas movimentações, e depois, com certeza, me apresentei para o presidente Bolsonaro, para ser candidata pelo S na época, né, a deputada federal. Fizemos lá a base do partido, do PSL. Ninguém se conhecia direito naquele momento, porque foi aquela onda, aquela movimentação, como você mesmo falou. É óbvio que era um sentimento em toda a população de mudança, porque há fases em que é cíclico, né? A cultura é cíclica, a política é cíclica. E naquele momento a gente estava esgotado do modelo de esquerda trazido pelo PT. Toda a população se engajou voluntariamente. Foi uma campanha, a campanha do Bolsonaro na época, ele gastou 4 milhões de reais. Só para a gente ter ideia, o Haddad ele gastou 37 milhões de reais e 4 milhões só em marketing. Toda a campanha do Bolsonaro foi 4 milhões de reais. Então, a gente falava, as tias do Zap, compartilhando, todo mundo com rede social. Então, as redes sociais elas possibilitaram que a mensagem de um deputado de baixo clero, tal como o Bolsonaro, por falar aquilo que a sociedade pensava, mas que até então estava proibido pela hegemonia esquerdista de pensamento na mídia e na cultura, ele foi aquele grito de libertação que a população entendeu que era necessário naquele momento, porque se identificava com os valores do Bolsonaro, né? Deus, pátria, família e tudo mais que ele fala sempre. Quando a gente se elegeu, e elegemos aí 54 deputados da bancada do PSL, e nós nos elegemos graças à onda Bolsonaro, e eu não tenho nenhuma vergonha de dizer isso, porque a gente tem que ter gratidão a tudo que acontece de bom na nossa vida, e eu realmente queria estar lá para ajudar em Brasília, dar base de apoio ao governo. Nós começamos a ver que nem todo mundo que dizia estar ali por um Brasil melhor, desapegado, desprendido, realmente tinha, na verdade, esse sentimento. Eu acredito que a verdade é filha do tempo e que ninguém consegue, por muito tempo, negar sua verdadeira natureza. Então, ao longo do tempo da convivência, a gente vai conhecendo as pessoas, vai conhecendo as suas motivações, naquilo que ela realmente acredita, porque as pessoas não adianta, elas não conseguem fingir por muito tempo, né?
E eu vejo que essas pessoas que saíram, né, que foi metade dos deputados praticamente, né, que traíram a confiança, o próprio ministro Sérgio Moro, nós entendemos que traiu a confiança do presidente, o presidente deu a oportunidade dele ser ministro de Estado da Justiça, ele tentou causar o impeachment do presidente Bolsonaro, né? Nós entendemos que essas pessoas tinham outro tipo de ambição. Ou eram projetos personalísticos de poder e não entenderam o que o presidente estava ali para fazer, e aí foram revelando a sua natureza. Então, eu acho que é devido a isso que tem essas traições. Mas quem realmente é leal ao Brasil, quem realmente está ali para não oferir benefício próprio, mas para se dedicar ao que realmente importa, que é a luta pela nossa liberdade, pela restauração dos valores que a gente acredita, né? Seja tirar a ideologia das escolas, respeitar a inocência das nossas crianças, respeitar quem tem religião. Agora, nós vemos o caso aqui ontem de uma juíza que diz que a bandeira do Brasil tem lado e que quem for pego com a bandeira do Brasil vai estar cometendo campanha antecipada. Ora, isso é um absurdo. A gente não tem... A bandeira do Brasil é de todos os brasileiros. Agora, se tem determinados partidos que, em vez de gostar de um símbolo nacional, que é a bandeira do Brasil, preferem um símbolo da Internacional Socialista, que é vermelho, nós não temos o que fazer. Então, quer dizer que eles vão querer instalar, assim que chegarem no poder, outra bandeira que não é a bandeira do Brasil. Então, é disso que se trata, é realmente uma guerra espiritual. Então, nós entendemos, eu não posso dizer, pessoalmente, por que cada pessoa traiu. Eu acho que está a olhos vistos, né? Que são pessoas que realmente não tinham afinidade com a ideia originária, são pessoas que não estavam ali para se doar para o Brasil, porque a gente tem muito mais trabalho do que... a gente tem muito mais ônus, né? E um fardo para carregar do que basta ver o presidente Bolsonaro. Ele é perseguido desde o primeiro dia do governo. Foi feita uma lista de 123 decisões do Supremo Tribunal Federal mandando o Bolsonaro se explicar. Ou seja, os ministros não estão deixando o presidente governar. Tudo que ele faz, ele tem que ficar se explicando para o Supremo Tribunal Federal que democracia é essa. Ele que foi eleito presidente. Então, se os ministros que foram nomeados por políticos acham que devem governar no lugar do presidente Bolsonaro, eles têm que tirar a toga, tirar a estabilidade e vitaliciedade que eles têm do concurso lá, ou da nomeação no Supremo, e ser candidato e concorrer para ver se o povo vai eleger eles. Porque numa democracia, a soberania popular é o maior poder que existe. Todo o poder emana do povo e é exercido pelos representantes. E a gente elegeu o presidente Bolsonaro. Então, eu entendo que a reeleição do Bolsonaro é a única garantia que a gente tem, dentro de um curto espaço de tempo, de manter a democracia no Brasil. Porque o Lula já está vindo e está preparando um pacote de maldades, que seria bom a gente falar, do que ele pretende fazer caso ele volte ao poder. Deputada, rapidamente, quem é, na sua opinião, ou quem foi, na sua opinião, o pior presidente que o Brasil já teve? Toda a história. Luiz Inácio Lula da Silva. Segura, certeza? Com certeza, o maior bandido da história do Brasil. E eu faço a mesma... Foi o que fez o maior escândalo de corrupção da história do Brasil. Primeiro, que tinha um mensalão. Ele pagava mensalmente para os deputados federais para votar conforme o governo. Tudo por malas de dinheiro, rolava solta lá. Marcos Valério, inclusive... falou, vários outros falaram, né? Roberto Jefferson foi quem anunciou o esquema do mensalão. E o Petrolão foi o maior escândalo de corrupção da história do mundo. Então, Luiz Inácio Lula da Silva é uma pessoa que tem a corrupção no seu coração, na sua mente, e onde ele toca é o Lula ladrão, não adianta. E não é porque anularam o processo dele que ele deixa de ser bandido e corrupto. Então, ele foi, com certeza. Porque a corrupção que ele fez não é nem só a corrupção do dinheiro, porque a economia do Brasil é pujante. A gente recupera o dinheiro que foi roubado em trabalho. Agora, a corrupção das mentes, por meio de ideias erradas, que querem destruir tudo aquilo que tem de bom da civilização, eu acho que essa é a pior corrupção que tem. E é isso que ele quer instalar cada vez que ele tenta vir para o poder e dentro desse ideário esquerdista. E aí eu trago essa pergunta para o âmbito estadual. Quem é, na sua opinião, o pior governador que Santa Catarina já teve? Olha, eu não saberia dizer, porque eu vejo que Santa Catarina, salvo o melhor juízo, nós nunca tivemos um governo de esquerda. Então, eu acho que a gente teria um pior governador caso a gente tivesse um governo de esquerda. Porque, mal ou bem, sendo de centro ou de direita, os governadores tentam. Na atual situação, eu acho que o Moisés teria sido o pior, por quê? Né? Dentro desse cenário. Eu acho que o pior teria sido de esquerda. Moisés não é de esquerda, mas ele é uma pessoa que ele não é grato, ele não foi grato ao presidente Bolsonaro, porque ele se elegeu só graças ao presidente Bolsonaro. E a gente tem que ser grato àquilo que a gente consegue graças a outra pessoa.
E agora ele tentou fazer, por meio do Plano Mil, dentre outras coisas, ele tentou comprar todo mundo, né? Apoio político. Eu entendo, né? Isso é uma visão pessoal minha, que isso é abuso de poder político e econômico, sabe? Então, eu acho que não é uma atitude que um governador deve ter. E, infelizmente, muitos deputados cederam, muitos prefeitos cederam ao dinheiro, né? Então, eu acho que, assim, por mais que seja bom a gente ser municipalista e valorizar os municípios e trazer dinheiro para fazer obras, eu não acho que comprando todo mundo por meio de um cenário que foi favorável a ele, porque, diga-se de passagem, suspendeu milhões em dívidas federais, ele deixou de pagar para o presidente Bolsonaro. Veio, se não me engano, alguns bilhões de Covid, fora os bilhões de ICMS, tudo por conta da pandemia. Ele pegou todo esse dinheiro e começou a distribuir em benefício próprio, a sua reeleição. Então, eu entendo que esse tipo de conduta ela é muito ruim, porque ela vicia os agentes políticos a apoiar politicamente só quem dá vantagem econômica. E eu acho que não é assim que se faz a política, né? Por mais que a gente queira dinheiro para fazer as obras, né? Nós vamos para o intervalo comercial, voltamos já já. O tempo nos transforma a todo momento. E a cada ano que passa, a Secamac fica mais forte. Produzimos tecnologia de geração de calor para que a sociedade siga se transformando. E nós evoluímos com ela. Hoje somos reconhecidos mundialmente pelo trabalho que fizemos aqui. É uma honra para nós ter você, colaborador, como parte da nossa família. A sua dedicação diária nos faz seguir em frente, em direção ao futuro. Nesses 25 anos, avançamos muito, mas o nosso compromisso continua o de sempre. Evoluir junto com você. Secamac. Programa 1 contra 1 de volta, hoje recebendo a deputada federal, a deputada inclusive mais votada entre as mulheres aqui de Santa Catarina, Caroline de Tone, do PL. Caroline, normalmente, quando um político é questionado sobre o que o levou a entrar para a política, a resposta costuma ser sempre a mesma e, por esse motivo, ela acaba soando como uma resposta clichê, que é aquela ideia de, entrei na vida pública para ajudar a população, para ajudar o próximo, enfim. Nós sabemos que, na maioria dos casos, isso não é verdade, não é o que acontece, já que, na prática, o que se vê são políticos votando conforme interesses próprios ou interesses do partido, deixando o interesse da população de lado. Dito isso, eu lhe pergunto, o que honestamente te levou a entrar para a política, já que a senhora tem todos os atributos aí para ter uma carreira, por exemplo, de sucesso no âmbito jurídico, não precisaria estar na política e optou por isso? Como eu falei, né, eu estava como ativista de direita em várias situações, né, eu atuei como advogada voluntária quando invadiram a Universidade Federal de Fronteira Sul em Chapecó, 3.000 alunos ficaram sem poder estudar, aí o pessoal me solicitou como advogada voluntária, aí eu vi que eles estavam usando o Manual do Guerrilheiro Urbano para convencer os jovens a fazer barricadas nos colégios estaduais, no IFSC e na Universidade Federal. Aí a gente percebe que esses movimentos que parecem espontâneos da sociedade, na verdade, estão sendo orquestrados pela esquerda. Sendo aluna do professor Olavo de Carvalho, despertei para essa questão direita-esquerda e comecei a atuar como voluntária e ativista nas manifestações, no impeachment da Dilma e tudo mais. Mas aí, quando chegou a eleição municipal, eu já falei isso no início, né? E eu queria votar em alguém que eu admirasse. E eu olhei lá o cardápio de políticos lá da minha cidade e eu pensei, meu Deus, vamos votar sempre nos mesmos. Não tem ninguém que a gente se identifique, que lute que pensa da forma como a gente vai. E as pessoas me disseram, já que você está sendo voluntária e está se envolvendo tanto, por que você não se candidata? Me candidatei a vereadora, mas não sabia nem pedir voto, então acabei não entrando. Só que aí as coisas aconteceram meio que não existe acaso, eu não entendo que existe o acaso, mas elas foram naturalmente. Um amigo meu, que era aluno do professor Olavo de Carvalho, no final do ano de 2016, ele chegou e disse assim, olha, daqui 2 anos o deputado Jair Bolsonaro vai concorrer a presidente, e já que você concorreu a vereadora, se organiza aí para, quem sabe, você concorrer como deputada na tua região, porque a gente vai precisar de uma base forte no Congresso Nacional. E aí, quando chegou no início de 2000, daí eu continuei como voluntária. A gente tinha um programa chamado Detona News, eu, o Bernardo Kisser e o Luke de Held no canal Terça Livre. E fui continuando, ajudando as pessoas e tudo mais, atuando como advogada. Quando chegou em 2018, esse meu amigo falou, olha, vem aqui para Brasília que eu vou te apresentar para o Bolsonaro e para a equipe dele para você ser candidata.
E aí eu fui lá. E eu, nos corredores, eu conheci o então que ia ser presidente do partido sem saber. Quando eu voltei para Santa Catarina, vi que tinha grupos brigando pelo partido e eu continuava amadora, né, ainda na política. E essa pessoa que assumiu o partido em 2018, que era do sul do estado, ele me ligou e disse assim: olha, Caroline, eu assumi como presidente do partido. E como você é mulher e é do Oeste, a gente tem pouco tempo para montar a chapa, eu queria te convidar para ver se você não quer ser a vice-presidente do partido no estado, do PSL. Então, aquilo meio que caiu no meu colo, assim, a responsabilidade de organizar o partido para a eleição do Bolsonaro no Oeste de Santa Catarina. E aí eu comecei a me envolver e eu disse, não, então eu vou concorrer a deputada federal, né? Porque para ajudar ele eu preciso estar no Congresso. E aí fui, concorri, fiz uma campanha, o menor custo por voto de Santa Catarina, né? Então não usei fundo eleitoral, inclusive não pretendo usar esse ano. E me coloquei à disposição e fui e fiz vídeos de opinião, que foi a primeira vez que era permitido impulsionamento. Gastei R$11 mil em impulsionamento de vídeos de opinião. E quando abri as urnas foi uma surpresa, porque eu acabei recebendo voto em todos os municípios de Santa Catarina, né? Ao todo, 109 mil votos, sendo a mulher mais votada. Então, assim, eu não esperava por isso, né? Porque eu fui de uma forma assim, totalmente sem ter experiência política nem nada. Mas eu pensei, não. Agora eu tenho um fardo para carregar, porque eu tenho 109 mil pessoas que me deram uma procuração para eu ir lá em nome delas. E para ser leal ao presidente Bolsonaro. Então, esse é meu compromisso, essa é a minha responsabilidade. Então, eu vou me dedicar dia e noite, se for preciso, para honrar essa oportunidade. E foi isso que eu fiz e tenho tentado fazer ao longo do tempo. Está explicado. Deputada, nós do Alto Vale já vimos por diversas vezes o filme da promessa pela 470, BR-470. Ele, inclusive, já foi protagonizado por centenas de políticos. Inclusive, alguns políticos aqui da região usaram o número 470 no seu número de campanha. Nossa. Por que a Câmara dos Deputados aqui do estado ela não consegue resolver esse problema de uma vez por todas? E o que a senhora, nesses 4 anos, fez por essa rodovia? Então, meus amigos, esse é o principal pleito que a gente tem em Santa Catarina, né? Os catarinenses, por sermos um povo que economicamente nós temos uma economia pujante, temos uma diversificação. Eu venho lá do Oeste, que é do agro. Nós temos várias indústrias aqui, seja no Alto Vale, seja no Sul, seja no Planalto Norte. Nós somos um estado, um dos melhores do Brasil, né? Arrecadamos, assim, quinto que mais arrecada e o 22º que em recebimento, né? Assim, eu sempre tive conversa com o Tarcísio, o ministro Tarcísio e o presidente Bolsonaro com relação às nossas rodovias, né? E a principal, além da 470, toda a nossa produção agropecuária passa por aqui, né? Só que a gente percebe que existe, desde a emenda constitucional 95, foi feito um congelamento em investimentos altos para saúde e educação, fazendo com que tivesse menos investimentos na área da infraestrutura. Então, o próprio Tarcísio diz, quando eu era diretor do DENIT, que é um setor da infra, eu tinha 14 bilhões só para rodovias e ferrovias. Hoje, como ministro de Estado da Infra, eu tenho só 6 bilhões para toda a manutenção da malha viária, para portos, aeroportos, rodovias e ferrovias. Então, o dinheiro é insuficiente. Então, nós temos que começar a fazer concessão. Alguns políticos, ao longo do tempo, fiquei sabendo que foram meio que quiseram tirar do plano de concessões em determinados momentos, por determinadas questões, esses investimentos para não conceder para a iniciativa privada, esperando que só viesse do ente público. Mas o ente público não tem dinheiro. Então, uma das coisas que a gente teve a palavra do ministro Tarcísio, na verdade, esse ano a gente ganhou 100 milhões para investimentos na infraestrutura. Foi o estado que mais teve investimentos, porque a gente brigou bastante. No final de todo ano que a gente tem reunião da bancada, tem 250 milhões em emendas de bancada. Só que eu sou o voto vencido. Eu sempre digo, vamos pegar esses 250 milhões e vamos botar nas nossas rodovias, porque o povo catarinense quer isso. Eu sou sempre o voto vencido. Então, os demais deputados e senadores não querem investir na infraestrutura, preferem ratear esse valor e cada deputado atende o pedido dos seus prefeitos e vereadores. Então, querendo ou não, essa visão política mais individualista, ela tem imperado. Mas a gente vai tentar, na medida do possível, fazer esses investimentos. Nós já conseguimos vários recursos para esse ano, né? A gente sabe que está em andamento as obras. Todas as rodovias catarinenses têm orçamento para ser executado até o final do ano. Só que não é o suficiente, mas a gente vai brigar ano a ano por mais. E também, assim, o fato de nós termos menos população, na Câmara dos Deputados é feita a proporcionalidade. Então, conforme o número de habitantes, tem o número de deputados. Nós temos só 16 deputados. Se vai comparar com qualquer estado no Nordeste, a gente perde, porque lá são 30, 20 deputados por estado.
Então, eles acabam, por maioria, porque a democracia é a vontade da maioria, eles puxam mais orçamento para lá. Então, essa é uma briga inglória que a gente tem que fazer, mas o meu compromisso é assumido com relação a isso, porque esse é a nossa principal problema aqui em Santa Catarina, né? Em termos de infraestrutura, com certeza. Deputada, a senhora criou um projeto de lei, o PL 4213/20, que acaba com a reserva de 30% das candidaturas políticas para mulheres nas eleições proporcionais. Muita gente pode achar curioso que uma mulher queira justamente acabar com uma cota que, em tese, beneficia as mulheres. Eu gostaria que a senhora comentasse sobre isso e nos dissesse, no seu ponto de vista, por que a política é feita predominantemente por homens e como mudar isso. Olha, eu sou contra a cota porque eu acredito na meritocracia. Eu acredito que por uma questão de tendências naturais de homens e mulheres são diferentes. E os homens se interessam mais pela política. Eu não sei por que as mulheres não se interessam tanto. Talvez porque as mulheres têm outras vocações, sabe? Para a mulher, às vezes tem jornada tripla, não é fácil a vida. E assim, só que assim, eu não acho que obrigando os partidos a colocar 30% de mulheres vai fomentar as candidaturas de mulheres. Eu acho que a gente tem que trabalhar no campo das ideias. Então, por exemplo, assim, se eu disser para vocês que, apesar de ser mulher, poucas mulheres votam em mim, vocês devem estar chocados. Não, porque mulher não apoia a mulher. Pois é, eu não sei por quê, mas se eu pegar aqui minha rede social e mostrar para vocês hoje, 70% da minha rede social é de homens, não é de mulheres. E por que eu sou mais apoiada por homens do que por mulheres? Porque, na verdade, os homens me apoiam não pelo fato de eu ser mulher, mas pelas ideias que eu defendo. Eu sou contra a cota porque eu acho que fomentar a divisão da sociedade nunca vai gerar uma igualdade plena. Eu acredito no princípio de que todos são iguais perante a lei e que, se a gente quer concorrer na política, a gente tem que concorrer pelas ideias que a gente defende, e não pelo fato de ser homem, ser mulher, ser gay, ser negro, ser... Sabe? Eu acho que isso só divide a sociedade. Então, quando eu fiz um projeto para extinguir as cotas, é porque esses tipos de política, que são políticas afirmativas, eu entendo que quanto mais você aplica políticas afirmativas, mais desigualdade você gera. Porque daí as ideias vão aumentando. Então, por exemplo, assim, olha o absurdo. Nós tivemos aqui na candidatura da OAB 2 chapas. Uma delas, 2 eram por mulheres. Só que daí teve uma chapa que botou muito mais mulheres do que homens. Aí vocês poderiam ter dito, olha que legal, mais mulheres participando. A chapa que ganhou, da Cláudia Prudêncio, que era mulher, inclusive, ela entrou contra a outra chapa para dizer o seguinte, olha, tem mais mulher que homem, agora está fingindo algo novo que eles criaram, porque não basta só 30%. Princípio de paridade de gêneros. Aí cria paridade de gênero. Não, mas isso não é suficiente, isso não fomentou. No Chile, criaram não só cota, mas cadeiras para as mulheres, que isso é uma coisa que querem criar no Brasil. Ou seja, quanto mais você vai dando espaço para políticas afirmativas, mais desigualdade e mais loucura você cria. Aí, não basta 30% de... A gente criou 30%, mas mais mulheres não participaram. Por quê? Porque elas não se interessam por política. É isso que a gente tem que entender. Por que as mulheres não se interessam por política? Porque talvez elas preferem... Quando tem um filho, sabe, prefere cuidar da família, ou prefere trabalhar fora, ou é muito desgastante a política para a mulher. Então, tem mulheres que preferem fazer outras coisas. As mulheres se interessam mais por outras coisas também, sabe? Vai pegar numa universidade, ciências exatas, uma engenharia. Tem muito mais homem do que mulher. Aí tu vai obrigar a mulher a ir para fazer engenharia se ela prefere pedagogia, enfermagem, psicologia? É da natureza das pessoas essa diferença do homem e da mulher. Então, daí lá no Chile, criaram daí essas políticas, criaram cadeiras, e aí fomentaram. Aí tantos mais mulheres se elegeram que aí eles disseram que infringiu a paridade. Tiveram que tirar mulheres daí do parlamento. Ou seja, você começa a criar disparidade para criar igualdade, mas daí você cria no sentido oposto. Então, daí tu vê uma mulher entrando contra a outra aqui no Brasil, na OAB, porque tinha mais mulher do que homem. Então, tu vê como isso é loucura. Agora, se você deixa de igual para igual... Vai pela vontade, vai pela meritocracia. Eu acho que a sociedade tem mais a ganhar com as coisas que são espontâneas e não forçadas. Deputada, para a gente encerrar esse bloco, essa semana a PEC, que uns chamam de PEC da bondade e outros de PEC kamikaze, passou no Congresso, em segundo turno. É uma PEC recomendada pelo governo federal que amplia alguns benefícios sociais. No entanto, é preciso dizer que ela vai gerar um gasto de 41,2 bilhões em despesas que ultrapassam o teto de gastos do orçamento. A justificativa para isso seria o fato de o país estar em estado de emergência.
Bom, os deputados que votaram contra alegam que é uma irresponsabilidade fiscal e que, apesar de trazer um certo benefício momentâneo, vai agravar ainda mais a inflação e trazer mais crise no médio e longo prazo. Isso sem falar na possível conotação eleitoreira que essa PEC poderia ter. Eu gostaria de saber qual a sua opinião sobre essa emenda que tem gerado, então, tanta polêmica. Então, eu votei a favor da PEC dos benefícios, porque ela é uma PEC que decorre de uma necessidade que nós temos do ponto de vista social. Vivem dizendo que o Bolsonaro não se preocupa com as pessoas que passam necessidade, e, na verdade, foi aumentado o valor do auxílio emergencial. A gente teve uma pandemia, o Bolsonaro mal conseguiu governar direito, porque quando ele começou a fazer as grandes reformas, que enxugar a máquina pública para deixar dinheiro, para poder fazer as concessões, privatizações, para ajeitar o Brasil e botar nos trilhos, inclusive da responsabilidade fiscal, a pandemia veio e tomou aí mais de 2 anos do governo. Aí, decorrente daquela política do economia a gente vê depois, veio o resultado econômico, o preço dos alimentos caro, a população com poder aquisitivo cada vez menor. Aí veio depois a guerra na Rússia e Ucrânia. O preço do combustível estourou. Você sabe muito bem disso. Quando o Bolsonaro tentou alertar a Petrobras para diminuir o preço dos combustíveis, porque estavam tendo lucros recordes, não deram a mínima. Aí o que aconteceu? Pressionou. Existe uma parte revoltada que quer derrubar o Bolsonaro e que vê na crise econômica a forma certa para ele cair. Conseguiu redução dos combustíveis e viu que a população ainda está passando necessidade. Então, a gente não pode fechar os olhos para a questão social. O brasileiro está passando dificuldade para pagar boleto, para ir no mercado, para ter combustível. Então, o Bolsonaro está tendo a sensibilidade de cuidar dos que mais necessitam. Se querem chamar de PEC eleitoreiro ou não, pouco importa. O que importa é que eu vejo que ele teve boa intenção, que ele está preocupado com as pessoas, e eu votei a favor porque eu sou base do governo e acho que está certíssimo. Rápido intervalo comercial aqui no 1 contra 1, voltamos já. De volta com o programa 1 contra 1, hoje recebendo a deputada federal Caroline Di Toni, do PL, ela que também é pré-candidata à reeleição. Deputada, antes de irmos para o pinga-fogo, perguntas curtas e respostas com sim ou não, fugindo um pouquinho da política, eu gostaria de falar sobre religião. A senhora, pelo que me consta, é espírita. Eu penso que ainda há muitas dúvidas do público em geral sobre o espiritismo. Penso também que há muito preconceito nesse sentido. Portanto, eu gostaria que a deputada brevemente comentasse sobre essa sua escolha pelo espiritismo e também sobre a sua relação com as bancadas, com as outras bancadas em termos religiosos do Congresso, católica, evangélica, enfim. Então, eu sou espírita desde os... acho que foi 17, 18 anos. Foi por questões familiares e também por questões de entendimento de que a doutrina espírita ela tinha uma lógica, uma explicação da realidade, da vida, né? Porque o espiritismo é a ciência que estuda a origem, a natureza, o destino dos espíritos, das almas, né? E as relações que existem entre o mundo espiritual e corporal. E eu vejo que o espiritismo ele me deu explicações lógicas e condizentes com o meu entendimento de como, do porquê estamos aqui, para onde vamos, de onde viemos. Perguntas que me confortaram o coração quando eu comecei a participar e frequentar. E eu me senti muito acolhida, né, na doutrina espírita. Por isso que eu me considero espírita há muitos anos, participei de grupo de estudo, de palestras e tudo mais. E a minha relação, e o espiritismo, ele é cristão, né? Então a gente aceita Jesus Cristo como a alma mais pura que Deus mandou à Terra para nos ensinar a lei de Deus, né? Que a gente deve seguir. E dentro lá só que tem poucos espíritas no Congresso Nacional, né?
Mas eu tenho uma relação excelente com os evangélicos, tanto que a bancada evangélica é a maior, né? Eu estou dentro da bancada evangélica para lutar por todas as causas cristãs. Eu sou signatária da Frente Parlamentar Evangélica. Também tem a Frente Católica, que nós temos uma relação excelente com todos. E eu acredito que todos nós, cristãos que estamos lá, nós somos unidos em prol das mesmas pautas. E é isso que importa. É essa fraternidade, esse bom convívio, porque o nosso inimigo é um só. É contra quem luta contra a religião e contra os princípios que a gente acredita. Então, felizmente, lá dentro do Congresso Nacional, nós somos unidos quando as pautas são em comum. Bom, vamos então para o nosso pinga-fogo. Perguntas curtas, diretas e resposta com sim ou não. Apenas sim ou não. Combinado, deputada? Vamos tentar. Ixi, eu só quero ver o que vai vir aí. Deputada, acredita que possa haver fraude nas eleições? Sim. A senhora acredita nas pesquisas eleitorais? Não. Já votou na esquerda alguma vez na vida? Não. A OAB é majoritariamente de esquerda? Sim. Concorda com a frase bandido bom é bandido morto? Difícil. Eu nunca não cheguei a uma conclusão ainda. Ok. Não concordo. A senhora confia em Sérgio Moro? É que eu acredito na redenção do homem, então não concordo que bandido bom é bandido morto. Mas tem que ter uma pena bem severa. Qual que é a próxima? A senhora confia em Sérgio Moro? Não. Confia plenamente no presidente Jair Bolsonaro? Sim. Lula foi de fato o pior presidente da história do Brasil? Sim. Se Luciano Hang, da Havan, fosse candidato ao Senado, teria o seu voto? Sim. Na sua opinião, o governador Moisés teve culpa direta na questão dos respiradores? Sim. A senhora tem bom relacionamento com o governador? Não. Tem pretensão de um dia ser prefeita de Chapecó? Não. Se pudesse, a senhora privatizaria todas as estatais? Sim. A senhora é a favor da pena de morte no Brasil? Não. Apoiaria um projeto de lei? Prisão perpétua, sim. Pena de morte, não. A senhora apoiaria um projeto de lei que proibisse o comunismo do Brasil, como ocorre com o nazismo, por exemplo? Nós temos, inclusive. Concorda com o atual valor do fundão eleitoral? Não. E para a gente encerrar, deputada, o feminismo é bom para as mulheres? Não. Por quê? Porque ele engana, ele vende uma propaganda que não é a realidade, ele joga a mulher contra o homem, ele cria uma ideia errada de fomentar a discórdia na sociedade. Na verdade, o homem e a mulher se complementam e devem tentar viver em harmonia. E o feminismo, ele defende tudo que não presta, ele defende uma suposta liberdade que, na verdade, é uma escravidão, né? Ele defende matar os seus filhos no ventre de suas mães, o assassinato. Ele defende que a mulher tem que se sobrepor ao homem, quando não é verdade. Enfim, o feminismo, ele vem para tentar destruir a família brasileira. Tá certo. Deputada, quero agradecer imensamente pela sua presença aqui no programa 1 contra 1. A gente sabe como é a sua agenda corrida aqui nos compromissos na cidade. Então, obrigado. Foi um prazer. Obrigada, Guilherme. Adorei estar aqui com vocês. Quero deixar um abraço para todos os telespectadores e pedir que nos sigam nas redes sociais, Carol Detone, no Instagram, Facebook, para conhecer melhor o nosso trabalho. Até a próxima. E assim nós encerramos mais um programa 1 contra 1. Semana que vem eu tô de volta com mais. Até lá.